meus amores, irmãos amados, queridos, estamos aqui mais uma vez para continuar nosso assunto sobre batalha espiritual. Semana passada a gente falou sobre Lúcifer, não é? A queda de Lúcifer, o quanto ele se empolgou com aquilo que ele recebeu, que na verdade não era dele, era de Deus, e terminou se perdendo. Hoje nós queremos compartilhar um pouquinho como é que ele atua hoje, nos nossos dias, qual é a forma de agir. Porque ele entrou agora num processo, depois da queda, de destruir a obra de Deus. De entrar para que o projeto de Deus conosco não se cumprisse. Então, ele tem uma maneira de atuar, e muitas vezes a maneira que ele atua eu nem percebo. É tempo da gente aprender o que fazer. Aprender a se posicionar e entender em cada etapa como é que ele atua. E nos armarmos contra ele. Como inimigo de Deus e nosso, ele se opõe a tudo. Ele se opõe a tudo que possa trazer edificação. Segundo Tessalonicenses diz assim, 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, uma das coisas que ele faz, e é muito fácil identificar a sua atuação, porque ele, quando vê algo de Deus crescendo, por exemplo, você está numa igreja, você começa a compartilhar um grupo, não é? Viver com aqueles irmãos, trabalhar com eles, se relacionar com eles. O inimigo não gosta disso, porque a palavra de Deus fala muito sobre a unidade do grupo, como nós deveríamos caminhar em unidade. E aí ele trata de colocar suas setas, enviar suas confusões, para que aquele grupo se aparte, porque a casa dividida não prospera. Então, cada vez que ele vê algo bom acontecendo, as coisas fluindo em comunhão, naquilo que é princípio bíblico, ele trata de se opor. Então, quando você perceber isso acontecendo, identifique a ação de Satanás por trás. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Apesar de muitas vezes a gente acreditar que seja, de verdade, não é. Ele está por trás. A segunda coisa que acontece com muita frequência é que ele acusa as pessoas. Você passa por uma luta e você se sente culpada e acusada continuamente. Ainda que você se arrependa, ainda que você peça perdão a Deus e ele lhe perdoe, o diabo se levanta de novo para lhe acusar da mesma coisa que você já abandonou e que você já confessou e que você já tratou. Então, ele se opõe a tudo que vem do coração de Deus para a gente, todos os princípios, mas ele também é acusador dos irmãos. Ele acusa você, ele acusa o seu irmão. A acusação é fruto da ação do diabo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado e nos faz andar em direção a Deus. Não nos afasta do corpo, não nos afasta dos irmãos. Pelo contrário, o arrependimento me aproxima das pessoas e me aproxima de Deus. Então, presta atenção na questão da acusação, porque ele é acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10 diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A terceira coisa que ele faz é cegar o entendimento. Ou seja, a gente prega a palavra, existem reuniões que a gente vai, que a palavra é tão clara, tão transparente, e você vê pessoas saindo dali e voltando para aquela vida que ela tinha de derrota. Muitas vezes a gente vê empolgação do culto, uma adoração maravilhosa, as pessoas choram, as pessoas se alegram e, de repente, voltam para suas práticas. Porque o diabo, ele tem a capacidade de cegar o entendimento. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, nós precisamos observar se aquilo que a palavra de Deus tem dito a mim, eu tenho crido verdadeiramente. Porque quando a gente coloca o incrédulo aqui, parece que nós somos a parte dessa nomenclatura. Mas quando eu pratico a incredulidade, eu sou incrédulo em cima daquele assunto. E eu preciso entender que quem patrocina a incredulidade é o diabo. Muitas vezes a gente entra na igreja
impactado com a palavra, sendo transformado. De uma hora para outra a gente começa a ficar anestesiado. Aquela palavra não me transforma mais, eu não creio bem naquilo que está sendo dito e eu entro nesse processo que é a ação do inimigo direto contra a minha vida. É tempo de repensar isso. Então, deixe-me falar sobre o quarto tema, a quarta forma que ele atua, que é levantando sofismas. E o que é sofisma? É uma argumentação mentirosa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez e toda barreira que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então a gente abordou 4 formas que ele atua, não é? Só revendo um pouquinho. Primeiro, ele é aquele que se opõe a tudo, é aquele que acusa os nossos irmãos, é aquele que cega o entendimento, é aquele que levanta sempre um argumento mentiroso para que eu me afaste do Senhor. Vamos mudar isso? Vamos colocar o diabo no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés? Vamos aprender a identificar as abordagens que ele faz sempre para me afastar do Senhor, para me afastar dos meus irmãos e para trazer para a minha vida uma vida de derrota. Como é que a gente faz isso? Nós vamos aprender na sequência. Mas aprenda a identificar essas abordagens, para que você não seja mais levado por todo o vento de doutrina, de mentira que o diabo levanta para destruir sua vida. Amém? Deus abençoe, meus amores, em nome de Jesus.